Imagine descobrir que existem pessoas vivendo sob a terra no Brasil. O que parece cena de filme é realidade em algumas cidades brasileiras, onde casas e construções foram erguidas no subterrâneo por motivos surpreendentes. Neste vídeo, você vai conhecer 7 cidades do Brasil que escondem verdadeiros mundos abaixo da superfície. Ametista do Sul, Rio Grande do Sul. Localizada no norte do Rio Grande do Sul, Ametista do Sul possui pouco mais de 7.000 habitantes e se tornou conhecida internacionalmente por abrigar uma das maiores reservas de ametista do mundo. Durante décadas, a economia local foi impulsionada pela extração intensa dessa pedra preciosa, atividade que levou à abertura de centenas de galerias subterrâneas espalhadas pelo município. Com o passar do tempo, muitas dessas minas deixaram de ser utilizadas para exploração mineral e acabaram recebendo novas funções, transformando espaços originalmente destinados à mineração em ambientes adaptados para diferentes atividades humanas. O resultado foi o surgimento de uma das paisagens urbanas mais incomuns do Brasil, onde parte da vida econômica e social acontece abaixo da superfície. O aspecto mais curioso de Ametista do Sul é que antigas galerias subterrâneas passaram a ser utilizadas para fins comerciais e turísticos, aproveitando características naturais que seriam difíceis de reproduzir em construções convencionais. Em algumas áreas, a temperatura permanece relativamente estável durante todo o ano, reduzindo custos de climatização e criando ambientes confortáveis mesmo durante os períodos mais quentes do verão gaúcho. Além disso, diversas estruturas subterrâneas apresentam paredes revestidas por cristais naturais de ametista, formando cenários únicos que atraem visitantes de várias regiões do Brasil e do exterior. Essa adaptação de espaços mineradores demonstra como uma atividade econômica pode deixar um legado físico capaz de gerar novas oportunidades décadas após o encerramento da extração mineral. A importância econômica dessas estruturas vai além da curiosidade turística. O setor ligado à mineração e ao comércio de pedras preciosas movimenta milhões de reais anualmente na cidade, contribuindo diretamente para a geração de empregos e para a manutenção da economia local. Muitas das galerias que antes serviam exclusivamente para retirar minerais passaram a integrar roteiros de visitação, ampliando as fontes de renda do município e fortalecendo sua identidade cultural. Dessa forma, Ametista do Sul se consolidou como um exemplo raro de reaproveitamento de ambientes subterrâneos no Brasil, demonstrando como espaços criados pela exploração de recursos naturais podem ganhar novas funções e continuar exercendo papel relevante no desenvolvimento econômico de uma comunidade. São Tomé das Letras, Minas Gerais. Situada na região sul de Minas Gerais, São Tomé das Letras está a aproximadamente 1.400 metros de altitude e possui uma geografia marcada por grandes formações rochosas que moldaram sua história desde os primeiros habitantes. A cidade foi construída sobre uma extensa área de quartzito, uma rocha resistente que ao longo dos séculos favoreceu a formação de grutas, cavidades naturais e passagens subterrâneas. Essas características fizeram com que diferentes gerações utilizassem esses espaços para abrigo, armazenamento e proteção contra as condições climáticas da região. Embora a maior parte das residências atuais esteja na superfície, o subsolo continua sendo um elemento fundamental da identidade local e está presente em diversas áreas do município. Ao longo dos anos, várias construções foram erguidas aproveitando diretamente a geografia rochosa da cidade, incorporando paredões naturais e cavidades ao projeto arquitetônico. Em vez de remover completamente as formações existentes, muitos moradores adaptaram suas edificações ao terreno, criando ambientes parcialmente integrados às rochas. Esse modelo de ocupação permitiu reduzir custos de construção em determinadas épocas e favoreceu a utilização de materiais disponíveis na própria região. A abundância de quartzito também influenciou a economia local, transformando a extração e o beneficiamento da pedra em uma atividade importante para o município durante boa parte de sua história. Além do aspecto geológico, o ambiente subterrâneo de São Tomé das Letras contribuiu para a criação de inúmeras histórias, pesquisas e debates sobre a origem de suas cavernas e passagens naturais. A presença constante de grutas espalhadas pelo território desperta interesse de geólogos, arqueólogos e visitantes que buscam compreender como a ação da natureza moldou a paisagem ao longo de milhares de anos. Essa combinação entre características geográficas raras,
Utilização histórica de cavidades naturais e integração entre construções humanas e formações rochosas transformou São Tomé das Letras em um dos exemplos mais conhecidos do Brasil quando o assunto envolve a relação entre habitação, ocupação urbana e ambientes subterrâneos. Iporanga, São Paulo. Localizada no extremo sul do estado de São Paulo, Iporanga possui uma das maiores concentrações de cavernas do Brasil e está inserida na região do Vale do Ribeira, área reconhecida por sua riqueza ambiental e geológica. O município abriga centenas de cavernas catalogadas, algumas delas com quilômetros de extensão, formando um dos mais importantes complexos subterrâneos da América do Sul. Muito antes da chegada das tecnologias modernas, essas formações naturais já eram utilizadas por grupos indígenas e, posteriormente, por comunidades tradicionais que encontravam nas cavernas abrigo temporário, proteção contra tempestades e locais seguros para armazenamento de alimentos e ferramentas. Essa relação histórica com o subsolo ajudou a moldar a ocupação humana da região ao longo dos séculos. A geografia de Iporanga influenciou diretamente a forma como muitas construções foram desenvolvidas nas áreas rurais do município. Em vez de alterar completamente o terreno, diversos moradores optaram por adaptar suas residências às características naturais das encostas, aproveitando a proteção oferecida pelas formações rochosas. Em algumas localidades, áreas parcialmente escavadas foram utilizadas para depósitos, armazenamento agrícola e conservação de produtos, beneficiando-se das temperaturas mais estáveis encontradas nesses ambientes. Essa prática representava uma solução eficiente em uma época em que sistemas modernos de refrigeração eram inexistentes ou inacessíveis para grande parte da população local. Atualmente, a importância econômica dessas estruturas está fortemente ligada ao turismo ecológico e científico. O fluxo de visitantes interessados em cavernas movimenta pousadas, restaurantes, guias especializados e serviços turísticos em toda a região. Algumas das cavernas mais conhecidas recebem milhares de visitantes todos os anos, contribuindo significativamente para a economia local. Além do valor turístico, Iporanga se tornou referência nacional em estudos relacionados à conservação ambiental e à formação de ambientes subterrâneos, demonstrando como a presença do subsolo pode influenciar não apenas a paisagem, mas também o desenvolvimento social e econômico de uma cidade inteira. Laranjeiras, Sergipe. Fundada durante o período colonial, Laranjeiras é considerada uma das cidades históricas mais importantes do estado de Sergipe e preserva um patrimônio arquitetônico que remonta aos séculos XVIII e XIX. Durante o auge da produção açucareira na região, a cidade acumulou riqueza e importância estratégica, o que levou à construção de diversas estruturas destinadas ao armazenamento de mercadorias, proteção de bens e circulação entre áreas comerciais. Entre os elementos mais intrigantes desse passado estão os relatos sobre túneis e passagens subterrâneas localizados abaixo de casarões, igrejas e antigas edificações coloniais, estruturas que continuam despertando o interesse de pesquisadores e historiadores até os dias atuais. Embora parte dessas galerias tenha sido modificada pelo tempo, muitos estudos indicam que várias delas desempenhavam funções práticas ligadas à dinâmica econômica da cidade. Em uma época em que a segurança das mercadorias era essencial para os proprietários rurais e comerciantes, espaços subterrâneos ofereciam condições adequadas para armazenamento e proteção de produtos de alto valor. Além disso, algumas dessas passagens teriam sido utilizadas para facilitar deslocamentos entre construções importantes em períodos de instabilidade política ou social. A combinação entre arquitetura colonial e estruturas subterrâneas transformou Laranjeiras em um dos exemplos mais curiosos do Nordeste quando o assunto é ocupação humana abaixo da superfície. O valor histórico dessas construções vai muito além da curiosidade. O patrimônio cultural de Laranjeiras movimenta o turismo regional e atrai visitantes interessados em conhecer um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados de Sergipe. Diversos projetos de pesquisa continuam investigando a extensão e a função dessas galerias subterrâneas, buscando compreender melhor seu papel no desenvolvimento econômico da cidade durante os séculos passados. Esse conjunto de fatores faz de Laranjeiras um exemplo singular de como estruturas localizadas abaixo da terra podem revelar aspectos pouco conhecidos da história urbana brasileira e ajudar a explicar a evolução de importantes centros coloniais do país. Ouro Preto, Minas Gerais. Fundada no final do século XVII,
Ouro Preto foi o principal centro da corrida do ouro que transformou a economia da colônia portuguesa na América. Durante o auge da mineração, estima-se que toneladas de ouro foram extraídas da região, gerando uma riqueza que financiou construções monumentais, igrejas ornamentadas e uma infraestrutura urbana avançada para a época. No entanto, boa parte dessa prosperidade estava escondida sob a terra. A cidade foi literalmente construída sobre uma extensa rede de minas, túneis e galerias subterrâneas escavadas ao longo de décadas por milhares de trabalhadores. Em alguns pontos, o subsolo de Ouro Preto é tão complexo quanto a própria cidade visível na superfície. A exploração mineral exigiu a criação de passagens para transporte de minério, drenagem de água e acesso a veios subterrâneos cada vez mais profundos. Como consequência, diversas áreas urbanas acabaram sendo erguidas sobre antigas estruturas mineradoras. Alguns casarões históricos preservam porões escavados diretamente na rocha, enquanto determinadas minas se estendem por centenas de metros abaixo das ruas atuais. Essa convivência entre cidade e subsolo criou uma realidade única, na qual a história da superfície está diretamente ligada às estruturas escondidas abaixo dela. Mesmo após o declínio da mineração em larga escala, grande parte desse patrimônio subterrâneo continuou preservada. Hoje, Ouro Preto recebe centenas de milhares de turistas por ano e parte desse interesse está relacionada justamente ao seu passado subterrâneo. Algumas antigas minas foram abertas para visitação e permitem que visitantes percorram galerias históricas onde trabalhadores atuaram há mais de 300 anos. Além de seu valor cultural, essas estruturas ajudam a compreender como a mineração moldou a formação econômica do Brasil colonial. Poucas cidades brasileiras possuem uma relação tão intensa entre desenvolvimento urbano e ocupação subterrânea quanto Ouro Preto, tornando o município um dos exemplos mais impressionantes da influência do subsolo na construção da história nacional. Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Conhecida como a capital gaúcha da geodiversidade, Caçapava do Sul possui uma das formações geológicas mais antigas do Brasil, com rochas que registram eventos ocorridos há centenas de milhões de anos. A cidade desempenhou papel importante em diferentes ciclos econômicos ligados à mineração, especialmente na extração de cobre, calcário e outros minerais que impulsionaram o desenvolvimento regional. Essa atividade levou à abertura de áreas subterrâneas destinadas à exploração mineral, criando galerias, escavações e estruturas de apoio que passaram a fazer parte da paisagem local. Embora muitas dessas instalações não tenham sido construídas originalmente para habitação, elas influenciaram diretamente a ocupação humana em diversas áreas do município. Ao longo do tempo, comunidades rurais e trabalhadores ligados à mineração passaram a utilizar espaços parcialmente escavados para armazenar equipamentos, alimentos e materiais de trabalho. Em algumas regiões, a própria configuração do terreno favoreceu construções semi-enterradas que ofereciam maior estabilidade térmica durante as variações climáticas do sul do país. Essa prática permitia conservar produtos por períodos mais longos e proteger determinados bens contra as condições meteorológicas adversas. O uso estratégico do subsolo demonstrava como os habitantes adaptavam suas construções às características naturais da região muito antes da popularização de tecnologias modernas de armazenamento. Atualmente, a herança geológica de Caçapava do Sul representa um importante ativo econômico e científico. Pesquisadores visitam frequentemente a região para estudar suas formações rochosas, enquanto o turismo geológico cresce de forma gradual a cada ano. Muitas áreas relacionadas à antiga atividade mineradora continuam despertando interesse por revelarem a estreita ligação entre recursos naturais e desenvolvimento humano. A cidade se destaca por mostrar como o aproveitamento do ambiente subterrâneo pode surgir não apenas da necessidade de moradia, mas também das exigências econômicas e produtivas que moldam uma comunidade ao longo do tempo. Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Localizada a cerca de 65 quilômetros de Cuiabá, Chapada dos Guimarães é uma das regiões mais conhecidas do centro-oeste brasileiro por suas formações rochosas monumentais, cânions, cavernas e paredões esculpidos pela ação da natureza ao longo de milhões de anos. Essas características transformaram a área em um importante ponto de ocupação humana desde tempos pré-históricos, muito antes da formação das cidades modernas.
Diversas evidências arqueológicas indicam que grupos humanos utilizaram cavernas e abrigos naturais existentes na região como locais de proteção, descanso e sobrevivência, aproveitando as vantagens oferecidas por ambientes naturalmente protegidos contra o clima e predadores. Com o avanço da ocupação territorial, muitas propriedades rurais passaram a utilizar áreas escavadas ou naturalmente protegidas pelas formações areníticas para diferentes finalidades. Alguns desses espaços serviam para armazenar alimentos, ferramentas e insumos agrícolas, aproveitando temperaturas mais estáveis do que aquelas encontradas na superfície. Em uma região marcada por períodos de calor intenso, o uso de ambientes subterrâneos representava uma alternativa eficiente para a conservação de produtos e proteção de materiais importantes para a atividade econômica local. Essa adaptação demonstra como as características geológicas influenciaram diretamente a forma de ocupação da região ao longo dos séculos. Além da relevância histórica, o patrimônio subterrâneo da Chapada dos Guimarães possui enorme importância científica e turística. O Parque Nacional e as áreas de preservação da região atraem visitantes interessados em conhecer cavernas, formações rochosas e sítios arqueológicos que ajudam a reconstruir a presença humana no interior do Brasil. Pesquisadores continuam realizando estudos para compreender melhor a evolução geológica do território e a forma como diferentes populações utilizaram esses espaços ao longo do tempo. A cidade representa um exemplo notável de como o ambiente subterrâneo pode influenciar a história, a economia e a identidade cultural de uma região inteira. Essas foram 7 cidades brasileiras que, por diferentes motivos, desenvolveram uma forte relação com o mundo subterrâneo, seja por meio da mineração, de cavernas naturais ou de estruturas construídas abaixo da superfície. Cada uma delas revela como o ser humano foi capaz de adaptar sua forma de viver às características únicas do ambiente ao seu redor.